dentro de alguns minutinhos, vamos começar já o estudo sobre a volta de Cristo, né? Daqui a pouco vai chegar mais gente, nós já vamos começar já.
que sou, eu tenho dado glória, aleluia, 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 aleluia. Muitas febre teba, grande eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Não importa onde estiver, lá eu no monte adorarei, a ti dou glória, aleluia, 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 eu preciso teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, e te nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com vós, ó Pai, ó Santo aleluia. Aleluia. Ouvido de uma terra livre, cantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distantes, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar. Calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe
Além do rio a vida não será mais fim. E com Jesus irei morar. Tendo já sonhado com aquelas moradas que alguma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em crisma como cristal. É o encontro de irmãos de fé redimidos. Pensou viver, lutar, vencer afinal. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim. E com Jesus com Jesus irei morar. Chamado por Jesus, me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados foram a escolher renunciar à fé ou então morrer. Podiam negar, e no frio gelado desse lugar posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus, entreguei de coração. Os anos vêm e vão, e o tempo
passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado. Eu fui chamado de coração. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago. Eu sou membro da Igreja Adventista do bairro São Sebastião em Palhoça e também sou secretário do Clube de Aventureiros Chavantinos. Bem, hoje nós vamos falar sobre sinais da volta de Cristo. Preparei um esboço bem legal aqui, a tradução diz assim, ó. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta, né? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Está lá em Mateus 24 e o verso 3. O mestre então enumerou vários sinais edificadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? No século XX, ocorreram duas grandes guerras mundiais, de 1914 a 1918 e 1939 a 1945. Por isso, ele é conhecido como o século da violência.
foram 120 milhões de combatentes e 2 trilhões de dólares gastos e 80 milhões de mortos entre civis e militares. Temos 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. A cada 3,5 segundos, uma pessoa morre de fome no mundo. São 10 milhões de mortes por ano. Pestes e epidemias, AIDS, vaca louca, vírus do ebola, cânceres e outros. Progressão dos grandes terremotos. No século XVI, 4 grandes terremotos. No século XVII, 10 grandes terremotos. E no século XVIII, 16 grandes terremotos. No século XIX, 41 grandes terremotos com cerca de 350 mil mortos. No século XX, até 1997, foram 96 grandes terremotos com cerca de 2.150 milhões de mortos. Escurecimento do céu ocorreu em 19... escurecimento do sol ocorreu em 19 de 5 de 1780. A queda das estrelas ocorreu em 13 de 11 de 1833. Tsunami, furacões, incêndios, várias catástrofes acontecendo. Falsos cristos e falsos profetas, falta de amor e criminalidade, drogas, assalto, sequestro, terrorismo, corrupção, filhos da desobediência, angústia, estresses, sinais definitivos e pregação do Evangelho. Sinal definitivo, pregação do Evangelho. Diz assim: não sabemos nem o dia nem a hora da volta de Cristo, mas Ele está muito próximo. Lá em Mateus 24, verso 3, fala assim, ó: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Alguns dos sinais apresentados por Jesus no Monte das Oliveiras tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora em nossos dias. Primeira pergunta diz assim, ó: que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Temos alguns textos para ler aqui, lá em Mateus 24, quem quiser marcar, verso 6 e o verso 7. E o capítulo 10 e o 10 também, versículo 10. Depois, 2 Timóteo, capítulo 3, o verso de 1 ao 4. Eu botei aqui em slide que é melhor, que é mais rápido. Mateus 24, 6 fala: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O verso 7 de Mateus 24 fala assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, o verso dele diz assim: neste tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Sabe? Porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Desafiadores, implacáveis, caluniosos, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, né? 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 4. Tem uma pergunta que eu fiz na primeira, ela diz assim, ó: que sinal seriam visto no mundo social antes da vinda da volta de Cristo? Né? Lemos alguns textos aqui que falam, né, como aconteceria a vinda de Cristo, os sinais que teriam. Então, ouviremos falar de quê? Ouviremos falar de guerras e rumores de
guerras, nação contra nação, e haverá fome em vários lugares. A pergunta diz assim, ó: que 3 grandes sinais do mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Lá no livro de Mateus, capítulo 24, o verso 7 e o verso 29. Mateus 24, verso 7 diz assim: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremoto em vários lugares. Mateus 24, agora o verso 29, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, que 3 grandes sinais do mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus? Primeiro, terremotos. Segundo, escurecimento do Sol e da Lua, né? Aconteceu em 19/5 de 1780. Queda das estrelas, que ocorreu em 13/11 de 1833. Os sinais que matam pessoas indicam que Satanás está agindo na natureza. Vamos para a pergunta 3. Que sinais seria visto no mundo religioso antes da volta de Cristo? Vamos ler lá também Mateus 24, o verso 4, o verso 5, o verso 11 e o verso 24. Né? Fiz aqui em... Você viu, ó, vai lá, tá? Tem algumas perguntas. Então vamos responder então. Vamos lá. Mateus 24, o verso 4 e o verso 5. Diz assim: ele respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou a Cristo, e enganarão a muitos. O verso 11 de Mateus 24 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24, o verso 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se é possível, os próprios eleitos. Então, que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Haveriam o quê? Haveriam falsos cristos e falsos profetas. O engano será baseado em sinais e prodígios. A iniquidade será multiplicada, né? Fala. E já aqui embaixo deixei os versozinhos. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Vamos lá em 2 Pedro. 2 Pedro. Opa. Aí. 2 Pedro. Segunda Pedro, o capítulo 2 de 2 Pedro, o verso de 1 ao verso 3, diz assim: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, aos quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor, que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. O verso 2: e muitos surgirão as suas desolações, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. E o verso 3: por ganância vos explorarão com palavras fingidas para eles. O juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, qual a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? Como eu lembro aqui em 2 Pedro 2:1, o que eles fazem? A avareza, né? A B. O que atraía pessoas a esses falsos líderes?
Vamos ler lá na Bíblia, procurar na Bíblia agora. Lá em Mateus capítulo 7 e o verso 21 de Mateus. Mateus 7, o verso 21 ao 23. O verso 21 diz assim: Nem todo o que se diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naqueles dias: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: Nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticai o mal. Então, o que atraía pessoas a esses falsos líderes? A amizade? Não. Doutrina sem base bíblica e sinais, prodígios e curas. São sinais, né, que atrasariam os falsos líderes. Vamos para a pergunta 4. Além desses, que importante sinal foi mencionado por Cristo? Mateus 24:14 diz assim: E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então, além dessas, que importante sinal foi mencionado por Cristo? A pregação do evangelho verdadeiro em todo o quê? O mundo. 5. Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado, né? Gálatas 1:6. O que fazer para ser enganado? Vamos lá, vamos ler Gálatas primeiro. Gálatas. Capítulo 1 de Gálatas, e o verso 6 de Gálatas diz assim: Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Agora eu botei aqui, né? 1 João 4:1, fala assim, ó: Amados, não deis créditos ao qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João capítulo 4, verso 1. Então, como vai ficar a resposta? Paulo fala de outro evangelho que está sendo pregado, né? Fala em Gálatas 1 e o verso 6. O que fazer para não ser enganado? Devo provar se o ensino está de acordo com a palavra de quem? A palavra de Deus. Porque Deus manda provar o ensino dos profetas. Vamos ler lá. Opa, caiu minha bandeirinha, agora deixa. Mateus 7, o verso 15 e 2 Pedro 3,16. Mateus 7,15 fala assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 2 Pedro 3,16 fala assim, ó: Ao falar acerca desse assunto, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais acerca coisas difíceis de entender, que os enganadores e intáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Então, por que mando provar o ensino dos profetas? Vou marcar verdadeiro ou falso aqui, ó. Porque o engano às vezes parece verdade. Verdade. Para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia. Verdade. Porque a Bíblia, tudo é fácil de entender. Falso. Vamos para a pergunta 7. Como saber se uma doutrina é verdadeira? Outra perguntinha aqui de verdadeiro ou falso. Lá em João 7,17 e Isaías 28 e o verso 10. Lá em João 7,17 fala assim:
Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. João 7,17. Vamos ler Isaías 28,10. Fala assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Isaías 28, verso 10. Então, como saber se uma doutrina é verdadeira? Doutrina de acordo com toda a Bíblia? Verdadeiro. Doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento? Falso. Doutrina baseada em uma parábola em poucos versos bíblicos? Falso também. Ou a pergunta 8. Seus sinais estão se cumprindo. Por que Jesus ainda não voltou? Segundo Pedro 3 e o verso 9. Fala assim, lá em Pedro, 2 Pedro 3, 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Segundo Pedro 3, verso 9. Vamos lá, pergunta. Se os sinais estão se cumprindo, por que Jesus ainda não voltou? Jesus está sendo misericordioso para que ninguém se perca. A 9. Que atitude devemos ter no tempo do fim? Vamos ler 2 livros aqui, ó. Lucas, capítulo 21, verso 28 e o verso 34. E Mateus 6 e o verso 33. Vamos pingar aqui, minha garganta está ficando seca. Vamos lá para o livro de Lucas, então. Lucas 21 e o verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Verso 34 de Lucas. Acutelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós, repetidamente, como um laço. Mateus 6 e o verso 33 fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6 e o verso 33. Vamos para a pergunta então. Que tudo devemos ter no tempo do fim? A 1 diz assim, ó: exultar e erguer a cabeça. 2. Buscar a Deus em primeiro lugar. Então esse foi o estudo que eu fiz. Não sou nenhum teólogo, mas tentei fazer uma coisa assim, o meu conhecimento. Agora eu vou fazer a recapitulação, depois vamos escutar uma música e oremos depois, tá bem? Uma recapitulação. Os sinais da vinda de Cristo. Vamos lá para a recapitulação então. Deixa eu pular aqui. Os sinais da vida de Cristo estão se cumprindo? Estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação do Evangelho em todo o mundo. 2 evangelhos estão sendo pregados, o verdadeiro e o falso. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de quem? De Deus. No tempo do fim devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Meu compromisso de fé. Creio que estamos vivendo no tempo do fim. Desejo conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia. Quem me prepara para a volta de Cristo? Quero me preparar para a volta de Cristo. Então o próximo estudo nosso vai ser: desde que nossos primeiros pais transpuseram as portais do Éden, depois de terem desobedecido os filhos de Deus, aguarda o dia em que o pecado e sua triste consequência, terão fim. Então esse foi o estudo. Agora eu vou botar uma música aqui. Depois nós vamos orar. Deixa eu ver aqui.
voz. Vou botar uma bem. Travou, vamos lá. Agora chegou a hora de nós cantarmos alguns trechos de hinos clássicos. Eles fazem tão bem ao nosso coração. Vamos orar então. Ó Pai que abre no céu, Senhor, graças damos pela vida, pela saúde. Estamos passando um momento, Senhor, uma pandemia mundial. Sabemos que lá no livro de Mateus e também no livro de Lucas, no capítulo 1, fala, né? Haverá pestes, terremotos em vários lugares. Mas também a Bíblia fala para nós erguer a cabeça, que são um dos sinais da Tua vinda, Senhor. Lembremos também que no nosso estudo, começamos hoje aqui, essa live, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, que o Santo Espírito possa nos proteger. Me dê uma boa semana, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.